Telegram, no Twitter, para ver o que está acontecendo no mundo, né? Porque no resto, né, você ouça aqui no Imprensa de Destruição em Massa, você não vai ficar sabendo. Não, brincadeira. Não, cara, assim, agora, só resumindo de tudo, né? Eu, com essa viagem, eu percorri ali Donetsk e Zaporozhye. E assim, eu falei aqui de Energodar, né, que é a cidade onde fica a usina, e de Mariupol, onde foi o coração ali da viagem. Mas eu passei por muita coisa ali, passei por muita Berediansk, Soledar, Melitopol, né, todas as regiões ali eu passei. Enfim, andei ali em alguns locais históricos do conflito. E o interessante dessa, minha terceira ida, né, à zona de conflito, minha percepção mais profunda de tudo isso é que não foi em Donetsk, não foi em Lugansk, não foi em Zaporozhye onde eu passei mais perigo. Foi em Belgrado. Né? Foi justamente onde não tem nenhum quartel, onde não tem nenhum militar, onde não tem nenhum tanque. Ali eu fiquei à beira da morte, ali sim. Ali eu vi mísseis caindo metros de mim, vi 2 mortes acontecendo perto de mim. Né? Então, assim, Belgorod é uma cidade totalmente pacífica. Ali não tem nada. Não tem uma instalação militar russa ali. E é ali onde a Ucrânia concentra seus ataques. Onde há alvos militares, a situação é muito mais segura do que nas regiões totalmente residenciais. Então, assim, eu acho que a minha experiência, né, embora seja muito pouca, eu não me comparo de forma alguma aos grandes correspondentes de guerra que estão ali desde o começo, né, como o Andrei, etc. Mas eu, com certeza, ali, dentre os brasileiros, sou mais experiente nas áreas de controle russo. E, bom, a minha experiência é bastante simbólica do que é a realidade do conflito como um todo. A Ucrânia mira 90% de alvos civis. Né? Não são as instalações militares os principais alvos. Eu vi isso na pele. Eu passei por toda a zona de conflito, não passei tanto perigo, né, quanto passei justamente em Belgorod, uma cidade totalmente residencial, totalmente sem alvo militar algum. E ali eu vi quais são os alvos de Kiev. Shoppings, estradas, estacionamentos, né, prédios residenciais. Isso que Kiev mais ambiciona atacar, né? Enfim, é um microcosmo da realidade do conflito. Pode falar. Exatamente. Então eu queria puxar um gancho exatamente aí, porque hoje ou ontem o almirante Kirby ele comentou exatamente sobre a questão do Brandon lá, dando a permissão para Kiev usar os armamentos americanos dentro de território russo, mas ele fala assim, ele praticamente solta a pamonha ali quando ele diz que nas zonas fronteiriças ali, a Kharkiv. Essa história pra gente é uma piada de mau gosto, cara. Kharkov. É uma piada de mau gosto para quem conhece aquela região, sabe? É uma piada de mau gosto. Eu estive toda aquela região sul ali de fronteira, né? Claro, Rostov, Kursk, por aí vai, tudo passei ali. Quando você chega em Voronezh, já é um pouco mais longe, né? Mas você chega em Voronezh, já tem mensagens ali do governo no SMS, né? Fica em casa, etc. Quando você passa por Kursk, tem Belgorod, então é cada minuto. Fica em casa, perigo de mísseis, etc. Isso é realidade desde 2022. Quando falam que agora vão autorizar esses ataques, estão dizendo simplesmente que agora cada míssil, cada drone que cair numa criança de Belgorod vai cair com a assinatura do Biden. Né? Tá escrito, eu autorizei. E isso não é novidade. A Ucrânia nunca agiu sozinha. Se acontece esses ataques há 2 anos, é porque a OTAN permite. A Ucrânia é um proxy. A Ucrânia não age sozinha. Ela não tem a iniciativa de atacar lugar nenhum. Nem a capacidade técnica. Nem a capacidade técnica. O regime de Kiev é totalmente controlado por decisores e operadores ocidentais. Né? Então, quando agora, né, se diz que a Ucrânia está autorizada a fazer esses ataques, o que eu vejo, né, é o Ocidente recuando de uma decisão final. Né?
Eles não têm mais como escalar militarmente, eles escalam na retórica. O que eles vão fazer agora? Assim, eles já mandaram tudo que tinham, né? Já violaram todas as linhas vermelhas, começaram a mandar armas de longo alcance, mandaram armas radioativas, né, de urânio empobrecido, mandaram munições cluster, mandam tropas a rodo, né, porque as pessoas acham que são apenas voluntários lutando ali, não são tropas ocidentais, são unidades inteiras de forças especiais lutando com alcunha de mercenários. Quem está lutando ali são profissionais das Forças Armadas Ocidentais. E é por isso que a França agora está falando em enviar tropas, etc., que eles querem legalizar tanta morte que está acontecendo. Mas, enfim, o que eu estou falando com tudo isso? Não tem mais como fazer lavagem de corpo, né? Não tem como, exatamente. Então o Ocidente já fez tudo que podia. Nada está dando certo, né? Então, nada está sendo suficiente para prolongar o conflito. Então, é colocado diante da decisão final. Vai intervir diretamente? Vai usar armas nucleares? Fazer o quê? Vai para a guerra direto com a Rússia? Eles não querem isso, obviamente, né? É um pouco demais. Então, eles escalam na retórica. Não, agora os ataques contra a Rússia estão autorizados. Ataque contra a Rússia, né? Para quem é pró-Rússia, eu não falo que eu realmente sou pró-Rússia, eu não estou aqui analisando os conflitos simplesmente, eu tenho lado, né? Mas enfim, para a gente é uma piada de mau gosto também, porque Lugansk, Donetsk, Zaporozhye, Kherson e Crimeia são tão russos quanto Moscou e São Petersburgo. Mas vamos entender o que eles estão falando. Fronteiras de 91, ou seja, o que a Ucrânia não reivindica. Ok. Ela não reivindica Belgorod, ela não reivindica Kursk, ela não reivindica nenhuma dessas regiões, Krasnodar, etc., essas regiões próximas à fronteira. Mas agora está autorizado a atacá-las. O problema é que essas regiões quase não têm nenhuma relevância militar, nenhuma instalação militar ali. São áreas 90% residenciais. E é ali que esses ataques estão autorizados. Bom, isso está autorizado agora, mas vem acontecendo desde 2022. No campo de batalha não vai mudar nada. Não vai mudar nada. A única diferença é na retórica. Agora, a retórica é que o Ocidente está autorizando. O Ocidente é corresponsável por cada um desses ataques. Vamos pensar ali o que aconteceu um pouco antes de eu ir para Belgorod, em dezembro. Eu fui em março, isso aí foi em dezembro, 4 meses antes. Festa da Yolka, 29 de dezembro, o massacre da Yolka. Yolka é uma festa popular russa, uma árvore de fim de ano que eles colocam. Enfim, a Ucrânia lançou um míssil no meio de uma praça onde estavam construindo a Yolka. Mataram ali, acho que 21 a 30 pessoas, a maior parte crianças, né? Era uma festa infantil mesmo. Enfim. Vamos pensar que isso aconteça agora, numa próxima festa popular, que for realizada em Belgorod, em Kursk, o míssil ucraniano que matar essas crianças terá a assinatura de Biden. E isso pode ter consequências. Inclusive, eu escrevi sobre isso ontem, porque retórica tem consequência, né? Oficializar uma coisa tem consequência. A partir de agora, o Ocidente autoriza, né, ataques contra áreas não militares. E, sinceramente, isso é participação direta no conflito. Se a Rússia tivesse intenção belicosa, coisa que ela não tem, ela nunca demonstrou ter, mas se a Rússia quisesse, ela poderia responder esses ataques lançando armas nucleares em qualquer capital ocidental. Em qualquer capital ocidental. Isso é participação direta. É casus belli total. Né? Mas ela não tem essa intenção. Né? Isso, inclusive, é um dos motivos de maior pressão política na Rússia, né? Endurecer as medidas, né? Responder de forma efetiva. Né? Mas os russos ainda lidam com esse conflito como uma operação militar especial, não como uma guerra. Para consolo do Ocidente, né? Então, assim, é uma piada de mau gosto para quem conhece aquela realidade. Para quem já viu gente morrer ali na fronteira, como eu já vi, vexatório ver isso acontecer. A partir de agora, nós vamos autorizar ataques, como se eles nunca tivessem acontecido. Em Belgorod já morreram, acho que 200 civis, só na cidade de Belgorod morreram 200 civis desde o começo da Operação Militar Especial. Né? E somando ali com Kursk, somando com Crimeia, que também não é... Crimeia para eles é algo legítimo, né? Porque eles consideram Ucrânia, mas enfim, Crimeia não está na guerra, né? Somando ali com Voronezh, Rostov, Briansk, né? Toda aquela região, Krasnodar, né? São muitas outras centenas, né? E é bom a gente lembrar de um detalhe interessante.
a Operação Militar Especial é o maior conflito com o menor número de baixas civis desde a Primeira Guerra Mundial. Desde a Primeira Guerra. Né? Por que isso acontece? Porque o lado que controla militarmente o conflito é a Rússia, e a Rússia simplesmente não mira alvos civis na Ucrânia. Né? Você tem uma proporção em que, de um lado, tem ali 60, 70 mil mortos russos, mais ou menos, mais de 500, quase 600 mil mortos ucranianos. Oficialmente. Oficialmente, são números da OTAN, não são números da Rússia, né? São números da OTAN, passando de 500 mil mortos ucranianos. Né? E o número de baixos civis é o menor ali dentre as grandes guerras desde a Primeira Guerra. E vamos lá, né? Qual lado está matando os civis dentro dessa proporção? Se a Rússia fosse o responsável por todas as baixas civis, né, que seria o mais natural, sendo que é o lado que mais mata, né, no conflito, o lado que exterminou 500 mil ucranianos, então o lado que mais mata seria o mais natural, mas não é. As estatísticas são todas ali, essas centenas de mortos na fronteira russa. Então, enfim, é uma coisa que a gente não precisa nem pensar muito. É uma atitude natural de quem está perdendo um conflito, né? Quando está perdendo um conflito, você apela para o terrorismo, você apela para operações de impacto psicológico, por aí vai. Isso é ainda mais grave quando o lado que está perdendo o conflito é um regime ideologicamente orientado pelo racismo anti-russo. Então, para eles, russos não são seres humanos, eles podem matar. Enfim. É isso. Não, exatamente. Uma das coisas que eu tenho visto muitos analistas falando, é exatamente um ponto que eu queria tocar, que a gente falou aqui várias vezes sobre linhas vermelhas, né, red lines, aquele negócio todo, e é uma percepção muito interessante que eu vejo de alguns analistas que eu sigo, né, inclusive o Martianov, por exemplo, é exatamente que essas linhas vermelhas, essas headlines, muitas delas, quem traçou foi o próprio Ocidente. Né? Então você tem, por exemplo, a Europa, né? A Europa começa, né, nessa coisa dizendo, não, a gente não vai se meter nisso aí, a gente só vai fornecer ali capacete e colete, daqui a pouco tá a OTAN como um todo tinha esse discurso no começo, até abril. Exato. Até abril. A OTAN vai ajudar com dinheiro e ajuda humanitária. Não vai intervir no conflito. Até abril de 2022. Então, é exatamente essa percepção, né? Essas linhas vermelhas, né, são linhas vermelhas que o próprio lado ocidental, eles desenham para eles e dizem que são coisas da Rússia. Né? Tipo, a Rússia falou que se você mandar tanque, o bicho vai pegar. E aí eles mandam tanque e o bicho não pega, porque não é uma linha vermelha da Rússia. A Rússia não falou nada. Você quer mandar tanque? Vai queimar. Eu lembro eu não lembro se foi o Putin ou se foi o Lavrov que falou, cara, os tanques ocidentais queimam como qualquer outro. Né? Então, eles insistem nessas coisas de não, a gente está toda hora ultrapassando as linhas vermelhas da Rússia e a Rússia não está respondendo. Porque, na verdade, eles estão ultrapassando as próprias linhas vermelhas. E a Rússia está lá falando, meu irmão, você tá tornando a situação perigosa. Então, me parece, a impressão que eu tenho é que vem a minha pergunta, né? É que essa percepção no Ocidente, né? Essa percepção de que a gente está ultrapassando todas as linhas vermelhas e eles não estão fazendo nada, vamos continuar ultrapassando até cuspir uma bomba nuclear tática, uma coisa assim, né? Porque, né, eles estão falando nada. E é exatamente aí que entra o perigo da retórica, né? A questão da seriedade da retórica. O que tu acha mais ou menos disso aí? Retórica é uma coisa extremamente perigosa, né? É uma coisa que tem muitas implicações no mundo real. Mas o mundo real ainda é mais limitado que o mundo da retórica. O Ocidente pode prometer muitas coisas, mas materialmente estará limitado a algumas ações. Vamos lá. Possibilidade de guerra quente, aberta, total, direta, existe. Mas é extremamente complicado de acontecer por iniciativa